Fala, gente boa. Bom, como eu estava contando, né? O Caxias, em julho de 1931, ele entrou em uma encruzilhada, né? De uma hora para outra, ele ficaria sem estádio. Bom, o Otto Colin, como eu havia mencionado no vídeo anterior, era proprietário do terreno, né? De um dos terrenos onde ficava o antigo estádio do Caxias. Ele, em consideração ao Roberto Schmidlin, que era o então presidente do Caxias, e ao Frederico Schwartz, que era o diretor financeiro do Caxias, como ele era muito amigo desses diretores, né, do presidente desse diretor do Caxias, ele não tomou o terreno imediatamente. Ele só volta o terreno, ele só se apossaria do terreno no momento em que o Caxias ele passasse a ter o seu próprio estádio. Pois bem, o Irapuã Eliseu Xavier Leal, que havia sido presidente do Caxias de 1923 a 1929, possivelmente, como é sabido, existe uma tradição, até por força dos estatutos do Caxias, todos os comandantes do 62º Batalhão de Infantaria, automaticamente, eles também são presidentes de honra do clube, do Caxias, obviamente. E possivelmente essa tradição ela teve início lá nos anos 20 com o Irapuã Xavier Leal. Então o Irapuã Xavier Leal, ele lançou, ele escreveu, ele foi autor de um texto que foi publicado em um dos jornais de Joinville, um dos jornais da cidade, e esse texto ele fazia um apelo, né? Ele pedia, ele expunha a situação do Caxias e ele fazia um apelo, né? Pedia, né, que alguém doasse um terreno ao clube. E quem acabou atendendo esse apelo acabou sendo justamente o Ernesto Chileme Sobrinho. O Ernesto Chileme Sobrinho, ele era um empresário e ele era comerciante. Inclusive, ele era dono de uma concessionária de automóveis, né? Algo raro, né? Lá no início dos anos 30, alguém ter um automóvel. Então, um dos que vendiam automóveis para um desses poucos abonados lá do início dos anos 30 era justamente o Ernesto Chileme Sobrinho. Então, o Ernesto Chileme Sobrinho, ele não só acabou doando o terreno ao clube, como ele acabou também cedendo mão de obra e material para se construir o futuro estádio do Caxias. O clube ele só pagaria pela mão de obra e por esse material que seria cedido pelo Ernesto Chileme Sobrinho após a inauguração do estádio. Então, a cada 3 meses, o Caxias ele pagaria pela mão de obra e pelo material que foram utilizados na construção do estádio. E também foi feito um contrato que teria duração de 15 anos. Nos 5 primeiros anos de vigência desse contrato, o Caxias não pagaria aluguel, tá? E doou, entre aspas, porque de 1947 até 1959, o Caxias pagou para adquirir o terreno onde hoje é o estádio, o Ernestão. Tá? Então não foi nada doado. Né? Ao contrário do que se pensa, ele não deu o terreno para o Caxias. Tá? Mas voltando, em outubro de 1931, aliás, eu já estava me esquecendo, tá? Em outubro de 1931, o próprio Ernesto Chileme Sobrinho, ele acabou sendo eleito presidente do Caxias, tá? E também nessa mesma época, outubro de 31, foi formada uma comissão que seria responsável por administrar, por gerir a construção do estádio. Essa comissão ela era formada pelo Roberto Schmidlin, pelo Líbio Torres e pelo Otto Schroeder. Então, esses 3 caras que eu acabei de mencionar, eles formavam essa comissão. O curioso, né, ainda em outubro de 1931, teve início a construção do futuro estádio do Caxias. O curioso é que não só os operários que foram contratados para essa obra, mas também os próprios diretores e torcedores comuns do Caxias ajudaram na construção do estádio. Sim, os próprios diretores do clube botaram a mão na massa, literalmente. Tá?
Então, para vocês verem como que era o futebol lá dos anos 30, né? Aquele futebol raiz, futebol paixão, lá dos anos 30. Pois bem, em janeiro de 1932, no então Palace Teatro, que se tornaria o Cine Palácio, que hoje é aquela igreja é um templo ali da igreja do Edir Macedo, né? Da Igreja Universal, eu já estava me esquecendo. Né? Em janeiro de 1932, teve início no futuro Cine Palácio um festival. O que era esse festival? Esse festival ele teria apresentações da banda do então 13º Batalhão de Caçadores, que hoje é o 62BI, teria uma corrida de oficiais do próprio batalhão, né, de estafetas, uma corrida de estafetas, e teria jogos de basquete à fantasia. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, jogos de basquete à fantasia. Teve isso também. Jogo de futebol de salão feminino e também jogos de tênis, basquete, de tênis e ping-pong, tá? Isso tudo faria parte desse festival promovido pelo futuro Cine Palácio, que na época se chamava Palace Teatro, teatro com TH, tá? Pois bem, embora houvesse toda essa mobilização em prol da construção do estádio e o futuro Cine Palácio até contribuísse nessa mobilização, nesse esforço do Caxias para que ele tivesse o seu próprio estádio, havia ainda poucos recursos. E além da escassez de recursos, o próprio tempo, né, como sempre, chovia pra caramba em Joinville, o próprio tempo, o próprio clima não ajudava. E além disso, o terreno, né, o terreno que acabou sendo adquirido, que acabou sendo escolhido, né, que acabou sendo, entre aspas, doado pelo Ernesto Chileme Sobrinho, era um terreno pantanoso. Então havia ainda isso, né, esse problema. E ainda havia um outro problema, que era o atraso na entrega do material que seria utilizado na construção do estádio. Né? Então haviam vários problemas que retardaram a conclusão e a inauguração do estádio. Só em novembro de 1932 é que a grama do futuro Ernestão, do futuro estádio do Caxias, ela acabou sendo plantada. E os jogadores do Caxias, eles treinaram pela primeira vez no estádio em fevereiro de 1932. E em março de 1933, minto, né? Não é fevereiro de 32, fevereiro de 33. E em março de 1933 foi o Coritiba Futebol Clube, né? O famoso Coritiba, campeão brasileiro de 85, mais de 40, se eu não me engano, 41 vezes campeão paranaense, enfim, o famoso Coritiba foi definido como o padrinho do futuro estádio do Caxias. Né? Esse seria o adversário do Caxias na inauguração oficial do estádio. O próprio Ernesto Chileme Sobrinho, eu já estava esquecendo dessa informação, ele acabou sendo fiador da empresa que acabou sendo a responsável pela construção do estádio. O Ernesto Chileme Sobrinho, como eu tinha dito, ele foi presidente do Caxias, ele foi eleito em outubro de 31 e ele acabou exercendo um mandato foi um mandato bem curto, até março de 32. Entre março e outubro de 32, o presidente acabou sendo Roberto Schmidlen. E em outubro de 32, o presidente, quem acabou sendo eleito presidente do Caxias, acabou sendo Joaquim Wolff. Inclusive, num vídeo, em julho, caso eu não esteja enganado, eu cheguei a mencionar o Joaquim Wolff. Para quem não sabe, o Joaquim Wolff, ele foi prefeito de Joinville durante um período bem curto, entre 1938 e 1939. E entre 32 e 33 ele foi presidente do Caxias. Mas voltando ao que interessa, que é o estádio, né? Bom, quem acabou sugerindo o nome do estádio Ernesto Chileme Sobrinho, foi um diretor chamado Joel Lobo de Oliveira. Então esse foi o pai da ideia de se batizar o futuro estádio do Caxias
com o nome daquele que acabou, entre aspas, doando o terreno e se esforçando para que o estádio ele se tornasse uma realidade, tá? Bom, vou agora ainda ao que interessa, que é a inauguração do estádio. O estádio ele acabou sendo inaugurado em 16 de abril de 1933. E o Caxias acabou derrotando o Coritiba por 3-1. Esse jogo acabou, além de inaugurar o estádio, ele acabou valendo uma taça, que foi a Taça Irapuã Xavier Leal. Então, o grande destaque desse jogo, e por sinal o autor do primeiro gol da história do Ernestão, foi um atacante chamado Bananeiro, que era natural do Paraná. Ele foi um dos primeiros, entre aspas, importados, jogadores, entre aspas, importados do Caxias. Ele foi, oficialmente, ele era um jogador amador, mas na prática ele recebia um aditivo, vamos dizer assim, né? Bom, nesse jogo de 33 contra o Coritiba, o Bananeiro ele marcou 2 gols. O outro gol, o segundo gol do Caxias, foi de autoria do Silo. E o gol do Coritiba foi de autoria do Staco com S mudo, né? No dia seguinte, em 17 de abril, uma segunda-feira, Caxias e Coritiba voltaram a se enfrentar. E o Caxias ganhou de 6-1 do Coritiba. Em outras palavras, o Caxias fez barba, cabelo e bigode, como se dizia antigamente, né? E o curioso é que antes desse jogo, dos 3-1 para cima do Coritiba, na preliminar, a equipe B do Caxias acabou derrotando o time do Glória, a atual Sociedade Glória. Pasmem, o Glória um dia já teve um time de futebol. Então a equipe B do Caxias acabou goleando o Glória por 6-3. Mas oficialmente o jogo que inaugurou o estádio foi Caxias 3, Coritiba 1, apesar desse outro jogo que eu estou mencionando, contra o Glória. Como é sabido, o Ernestão, né, ele acabou sendo ampliado em 1977, reinaugurado em 19 de outubro de 1977. No jogo da reinauguração, o Jack empatou em 1-1 com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Bom, inclusive eu tenho uma foto, né? Essa foto aqui ela é de 1976, tá? Vocês podem observar parte, né, apenas uma parte da arquibancada do Ernestão existia em 76. No caso, em 77, essa arquibancada acabou sendo ampliada. No vídeo anterior eu tinha mostrado uma foto bem antiga, né, do Ernestão. Aquela arquibancada de madeira que eu mostrei no vídeo anterior, tá? Ela acabou pegando fogo em julho de 1971, após um jogo amistoso em que o Caxias foi derrotado pelo Guarani de Campinas por 1-0. Então, essa arquibancada de madeira, ela existiu até 71, tá? E a primeira parte da arquibancada de concreto, ela foi construída entre 1969 e 1971, tá? Essa parte da arquibancada que eu acabei de mostrar para vocês. E tem uma outra foto, tá? Uma última foto, que é essa foto aqui, ó. Só um instante. Opa! Aqui vocês estão vendo, tá? Uma foto tirada durante a ampliação. Essa foto aqui de baixo, tá? Ela foi tirada durante a ampliação do Ernestão, tá? Em 1977. Como é sabido, a arquibancada metálica ela veio a ser demolida, né? Acabou sendo desfeita ali no final de 2004, tá? Eu não sei, até vou tentar mostrar de novo essa foto, tá? Essa foto aqui, ó, repetindo, foi batida durante as obras de ampliação do Ernestão, isso em 1977, tá? Para vocês terem uma ideia de como que era o Ernestão antes de ser ampliado e reinaugurado, tá? Bom, pessoal, perdão caso eu tenha deixado algumas informações importantes de fora, né? Mas o tempo é escasso, tá? Mais uma vez, obrigado, parabéns ao Caxias e à nossa grande nação alvinegra, né? E a Joinville, a cidade de Joinville como um todo, tá? Mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, enfim, tá? Mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês, até semana que vem, e como sempre, fui! Não esqueça de comentar aqui embaixo, tá? Principalmente se vocês tiverem alguma informação extra, tá? Só não vale me xingar, tá? Até semana que vem e fui!